Fala galera, beleza? Rafael Carvalho aqui com vocês. Gente, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês sobre suporte e resistência, né? Como eu já falei aí no nosso grupo, na nossa turma, né? Já disse que é muito importante a gente saber analisar suporte e resistência justamente para poder entrar nos sinais que a gente envia, né? Os sinais é uma forma da gente estar podendo ajudar vocês, né, a ter um resultado legal, mas o que mais importa nesse processo todo é vocês fazerem aí as análises de suporte e resistência para poder entrar de acordo com o sinal que naquele momento aí está sendo proposto. O sinal, para quem ainda não entendeu, é assim, eu vou mandar para vocês ali um ativo, como esse aqui, ó. Aqui tem os ativos, né? Digamos que eu mande para você ali Euro USD, aí eu vou dizer o horário e eu vou dizer a opção que você vai dar, se é acima ou se é abaixo. No caso é o call ou put, né? Isso eu já expliquei para vocês em outras aulas. E então a gente envia esses sinais, o ativo, o horário e a opção que você vai dar. Só que se você fizer isso só apenas por fazer, não vai surtir muito efeito, porque são sinais probabilísticos, ou seja, isso quer dizer que eles podem dar certo ou não. Mas se você fizer uma análise em suporte e resistência, você vai ter mais uma segurança de que aqueles sinais, se eles vão ser promissores ou não, tá? Então eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível suporte e resistência para vocês, tá? Eu vou usar esse gráfico aqui, o Euro USD. No momento aqui, hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, tá? São 15 para as 6 da noite, né? Então vamos lá. Eu estou usando aqui esse gráfico para poder explicar para vocês a questão de suporte e resistência. Se vocês puderem observar comigo, vocês vão ver que tem algumas partes do gráfico onde o preço ele fica estabilizado, onde ele fica parado, onde ele para. Por exemplo, se você ver aqui, ó, essa vela aqui está na tendência de alta, ela está subindo. A vela está verde, então ele está subindo. Então vai ter algum momento aqui em que essa vela ela vai parar, e ela vai bater em algum ponto e ela vai descer, tá? Então quando a vela está subindo e ela bate em um ponto, deixa eu ver aqui para você fazer aqui. Aqui a vela está subindo e aqui é um ponto, tá? Quando ela bater e descer, esse ponto aqui se chama resistência, tá? Então, toda vez que uma vela verde estiver subindo e ela bater nesse ponto e descer, esse ponto aqui é chamado de resistência. A mesma coisa acontece quando está acontecendo o oposto, mas só tem que, se a vela estiver vermelha e ela bater em um ponto aqui embaixo, aqui é o suporte. Então a gente tem uma zona de suporte embaixo e uma zona de resistência em cima. Eu vou fazer aqui no gráfico para vocês verem de maneira mais didática. Aqui, ó, onde eu falei que tem as ferramentas gráficas, no último vídeo eu gravei mostrando para vocês as ferramentas gráficas, né? Ferramenta gráfica aqui, ó, a gente tem a linha horizontal e a linha vertical. E o que acontece? A linha vertical e a horizontal você pode colocar aqui, mudar as cores dela. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu costumo marcar minha zona de suporte de verde, tá? Eu vou já marcar aqui para vocês e vou explicar depois. A zona de suporte eu marco de verde, né? E a zona de resistência eu marco de vermelho. Rafa, por que tu faz isso? Vou explicar para vocês já já. Como eu falei, quando uma vela verde está subindo, ela vai chegar em algum ponto que ela vai bater e vai descer. Nesse momento a gente vai fazer uma venda. Então eu marco de vermelho aqui, por quê? Porque eu sei que quando chegar nesse ponto aqui, eu vou apertar aqui, ó, no vermelhinho, no abaixo, que no caso nas nossas operações é chamado de put, que é uma venda. A mesma coisa aqui, ó, para a linha verde. Quando o preço está caindo e ela bate nessa linha aqui, ó, verde, que é o suporte, eu sei que eu tenho que fazer uma compra. Então, automaticamente, quando eu pinto de verde, de vermelho aqui, eu já sei que se o preço bater aqui na minha resistência, eu vou fazer aqui uma venda, né? Porque o preço vai bater na minha linha vermelha, né? E vai retrair, tá bom? E também
quando ele estiver descendo, que ele tocar aqui no meu suporte, aqui, ó, ele vai subir, certo? Mas assim, ele vai bater no suporte, subir, bater na resistência e descer. Só que a gente tem que analisar a tendência do mercado, se está de alta, se está de baixa, ou se o mercado está lateralizado, tá certo? Então, mas vamos falar aqui desse caso aqui, desse nosso caso que a gente está observando nesse momento aqui, tá? Então, eu tracei aqui algumas zonas de suporte e resistência só para vocês, só para poder explicar para vocês. Eu costumo marcar assim, em zonas fortes, zonas fracas e zonas médias. Meu amigo está aqui atrás. Então, o que acontece? A minha zona mais forte aqui, ó, no caso desse momento é aqui, ó, a minha zona mais forte de resistência, tá? Isso não inibe o fato de que tem outras zonas aqui, ó, nesse intervalo, mas a minha zona mais forte nesse intervalo de tempo aqui, ó, é essa aqui. Então, o que eu faço quando eu tenho uma zona forte? Eu vou aqui e aqui eu posso mudar a espessura da linha. Então eu vou colocar aqui, ó, a linha grossa, ó, para dizer que aqui é a minha zona forte, a mais forte que eu tenho, beleza? E aqui eu vou ter outras zonas, certo? Onde eu vou estar identificando se elas são fracas ou se elas são médias, tá bom? Então aqui, ó, eu vou marcar uma outra zona de resistência, tá? Uma outra zona de resistência aqui, ó. Tem uma outra zona de resistência, só que a gente tem que levar em consideração uma coisa: os toques que o preço dá nessa zona de suporte e de resistência. Como assim, Rafa? Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui é a minha zona mais forte, é essa aqui, como eu falei, certo? Aqui o preço ele deu 2 toques aqui e voltou. E não é o caso da gente medir o pavio, que são essas sobras aqui, ó. O nome disso aqui é pavio ou sombra, tá? Vou chamar de pavio aqui nessa aula. Então, a gente se sente seguro em dar a entrada até no terceiro toque. Por exemplo, aqui tocou a primeira vez e desceu, tocou a segunda e desceu. Ele pode dar só mais um toque seguro e descer. Se ele tiver dado 3 toques e você for tentar entrar no quarto toque, no quarto toque, pode ser muito perigoso, porque a segurança que a gente vai ter é de dar até o terceiro toque, entendeu? Então, por exemplo, digamos que a gente estivesse perto aqui desse sinal aqui, estivesse perto dessa zona de resistência e o preço batesse aqui, a gente fazia o que? A gente fazia uma venda, tá? Independentemente do tempo aqui, ó. Como eu já expliquei para vocês também, a configuração do tempo aqui, ó, vai ser 5 minutos, né? 5 minutos. Vai ser 5 minutos, certo? Então aqui, ó, por exemplo, digamos que o preço estivesse se encaminhando para tocar aqui nessa zona aqui, ó. Independentemente desse tempo aqui, quando o preço tocar, você faz a venda, tá? Mas sendo o que? Você tem que perceber, tem que ver se lá atrás tem alguma outra zona. Porque como eu falei, a gente tem até no máximo 3 toques para poder fazer a entrada. Então aqui a gente tem 1, 2. No terceiro toque a gente vai fazer o que? A entrada para a gente poder ganhar dinheiro, né? Dando um put. Só que assim, a gente tem que observar aqui para trás do gráfico, ver se tem uma outra zona. Aqui não tem, aqui é uma zona segura da gente fazer um put. Por quê? Porque se a gente for entrar, quando o preço bater aqui, né? Quando bater aqui na resistência, vai ser o terceiro toque. Então ele deu o primeiro aqui, deu o segundo, no terceiro a gente vai fazer o quê? Vai entrar, tá? Se aqui para trás tivesse alguma outra vela tocando, já seria mais de 3 toques. Então seria o quê? Seria um risco que a gente ia ter desse preço e buscar uma outra zona de resistência, tá? Então aqui, por isso que eu falei que é uma zona forte de resistência, por quê? Porque não tem zona aqui para trás, não tem zona lá para trás. Aqui, ó. Aqui são 2 toques, então no terceiro a gente vai fazer uma entrada. Mas só que o preço ainda está longe daí. Mas a gente já sabe que aqui é uma zona forte, tá? Então vamos deixar marcado aqui. Outra coisa, não vão marcando, tipo, qualquer zona que vocês vão assim encontrando, vocês vão marcando, porque senão fica muita linha aqui. Como eu falei, eu marco zona forte, zona média e zona fraca. Então aqui eu sei que é a minha zona mais forte de resistência, tá? Então vamos fazer a mesma coisa com o suporte. Vamos procurar uma zona forte de suporte. Aqui eu vou ter uma zona, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Aqui uma zona forte de suporte, vamos encontrar nesse intervalo de tempo aqui, ó. A gente tem aqui uma zona forte de suporte. Eu sempre levo em consideração as velas grandes.
que quer dizer? Aqui, ó, eu tenho duas velas grandonas aqui, ó. Tenho essa aqui de baixa e tenho essa de alta aqui, ó, imensa. Então a gente vai olhar aqui para trás, a gente vai ver se tem alguma outra vela que está dando mais algum toque. A gente vê que não tem, ó. Chegou próximo, mas não tocou. Então a gente tem um toque, dois toques, né? E aqui a gente, quando chegar o nosso terceiro toque aqui, a gente vai fazer uma compra. Então eu vou marcar aqui essa zona aqui como uma zona forte de compra, tá? Por quê? O que foi que eu levei em consideração para poder marcar essa zona forte de compra? Eu tenho duas velas grandes aqui, né? E aqui, ó, a gente já viu que já veio aqui, tocou aqui, ó, chegou perto e subiu. Mas não tocou literalmente, ela chegou perto e subiu, tá? O que vale para nós, gente, é o corpo da vela, o corpo da vela. O corpo da vela tem que estar aqui, ó. Não é o pavio, é o corpo da vela, tá? Então aqui, ó, eu deixei bem em cima aqui, ó, o corpo, ó, aqui, ó, bem em cima. Vocês podem ver aqui, ó, que o preço chegou aqui, mas não tocou. Não foi o corpo da vela que ficou aqui, foi o pavio. Então a gente pode considerar essa zona aqui como uma zona forte. Por quê? Porque ela não rompeu, mas também não respeitou, tá? O corpo da vela não respeitou. Então vamos lá. A gente tem aqui uma zona forte de suporte. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima para poder marcar a zona de resistência forte, eu fiz aqui embaixo para poder marcar a zona de suporte forte também, tá? Então vamos lá, a gente já fez a marcação de suporte e resistências fortes. E vamos marcar agora as outras zonas. Aqui, ó, a gente tem uma zona muito importante que eu já vou dar uma entrada aqui. Ó, eu vou marcar de vermelho, que é uma zona de resistência. Vamos analisar aqui, eu vou colocar uma entrada, estou na conta de treinamento, tá? Ó, 1, 2, 3 toques aqui. Aqui a gente vai dar um put. Só que, como eu acabei de dizer para vocês, lembra que eu disse que até o terceiro toque é seguro para a gente poder fazer uma entrada? Aqui no caso, olha, deu um toque, dois toques, três toques aqui, ó. Três toques. Então a gente entrou no quarto toque dessa vela aqui. Desse preço, na verdade. A gente entrou no quarto toque. Rafa, mas tu falou que não pode. Sim, eu falei que não pode. Só que, a casos e casos, você vai ter que observar como é que vai estar naquele momento a tendência do mercado. Se vocês forem olhar aqui, ó, o mercado está em queda. Ele veio aqui, caiu. Eu considero assim, eu gosto muito de explicar de uma maneira mais clara que o mercado é que nem uma escada. Ele vai subindo, descendo. É como se fosse degrau, tá? Você vai subindo, subindo, degrau por degrau. E tem uma hora que nessa escada aí você vai ter que descer. Ou você vai continuar subindo, ou você vai querer descer. É como se fosse um, sei lá, cara, se fosse um prédio. Você vai ter vários andares, mas em alguns momentos você vai ter que descer, em algum momento você vai ter que subir. Então a gente tem que identificar em que momento é que a gente vai ter que descer e que a gente vai ter que subir. Nesse caso aqui, ó, o mercado estava nesse sentido de escadinha. Ele estava só que descendo, ele estava descendo. Então aqui, ó, um degrau aqui desceu, um degrau aqui desceu. Aqui deu mais um aqui, desceu de novo. Subiu um pouquinho, desceu de novo. Nessa brincadeira aqui, ó, a gente está vendo que ele está mantendo um padrão de queda. Ou seja, a gente está mantendo um padrão de queda e mediu uma resistência aqui, de acordo com a tendência do mercado. Se a gente fosse analisar aqui, a gente já teve 3 toques nessa zona aqui, ó. Então, seria ruim para a gente fazer um put se tivesse contra a tendência, se esse mercado aqui tivesse com uma tendência de alta. Se ele estivesse subindo, a gente dá um put, não ia dar muito certo. Por quê? Porque, cara, aí você ia entrar contra a tendência. Então, não tem porquê no mercado que está subindo você dar uma entrada de que ele vai cair, sendo que ele está mantendo um padrão de alta, né? Então, tipo assim, é uma operação que eu fiz agora aqui mostrando para vocês na prática. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu estou tentando ser o mais claro possível, tá? Então, eu vou estar voltando para falar para vocês de novo, para vocês não se perderem, para eu não me perder também. Até o terceiro toque é seguro para a gente poder fazer a entrada, porque a gente sabe que até o terceiro toque vai respeitar. Se a gente for querer fazer uma operação com um quarto toque naquela mesma zona, a gente tem que observar a tendência do mercado. Então você vai medir a tendência do mercado através
dessa maneira, que eu acho que é uma maneira fácil da gente observar. Nessa questão da escada, você vai diminuir aqui, ó, o gráfico, diminuir aqui o gráfico, e vai ver naquele intervalo de como é que está o gráfico aqui, por exemplo, como eu disse. Você vai ver se a escada está subindo ou se está descendo. Então você pode ver aqui que a escada está descendo. Então isso quer dizer que o mercado está numa tendência de baixa, porque a escada está descendo, tá? E se tivesse o contrário, se tivesse uma escadinha subindo, ia estar em tendência de alta. Então fazer uma operação de venda nesse momento seria dar um tiro no pé. Por quê? Porque a gente ia estar entrando contra a tendência do mercado. É que nem você nadar contra a maré, entendeu? Você vai conseguir chegar lá, vai de uma maneira mais lenta. Isso se você chegar, né? Você vai estar mais cansado, tudo mais. É melhor a gente nadar a favor da maré, não é isso? Como tem um ditado. Então, mesma coisa aqui nesse mercado. Você tem que entrar, fazer as suas operações de venda de acordo com o mercado em queda. Você vai fazer uma operação de compra de acordo com o mercado em alta, tá? Então você vai ter que fazer essas análises assim. E com o tempo, você vai começando a observar o mercado e ver esses padrões. Você vai estar observando esses padrões e vai dizer, cara, é fácil, o tipo, negócio aqui é fácil. Eu vou só parar de falar um pouquinho para eu poder medir uma outra zona aqui, que eu acabei de observar. Ó, aqui, ó. Aqui. Aqui é uma zona onde a gente vai fazer uma compra, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que está acabando o tempo. A gente vai estar ganhando essa operação aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai estar ganhando essa operação aqui. Quando a gente ganhar essa operação, a gente poderia também fazer uma operação de compra. Por quê? Porque bateu aqui, ó, numa outra zona de suporte, ó. Uma zona de suporte forte. A gente vai ganhar aqui a operação, ganhou, tá? Ganhou a operação aqui, medindo a resistência ali, certo? Agora, olha, começou uma outra vela, tá? Aqui eu marquei, ó, uma zona de suporte, certo? Marquei uma zona de suporte aqui, ó. Aconteceu isso aqui com esse gráfico e deu essa subidona aqui. E quando acontece isso, a gente corre um risco, porque o preço ele pode dar uma subida aqui, ó. Ele pode dar uma subida repentina, como ele deu. Assim como ele pode dar uma subida, ele pode dar uma descida repentina também. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Beleza. Eu marquei uma outra zona aqui de suporte, né? Uma outra zona aqui. 1, 2 toques. Aqui não chegou, tá vendo? Chegou perto, mas não chegou. Aqui, ó. Quando o meu preço bater aqui novamente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma operação de compra, tá? Porque aqui, ó. Lembra que eu falei a questão aqui da escadinha, ó? Deu aqui um degrau aqui, desceu. Aqui, desceu. Aqui, desceu. Aqui, ó, é a parte onde ele caiu de novo. Então, a partir desse degrauzinho aqui, ó, ele vai subir. Esse degrau aqui, ó, é essa zona de suporte aqui, ó, que eu já marquei. Aqui, ó, tá vendo? Então, se esse preço vier aqui para baixo, ele vier buscar aqui, ó, esse paviozinho aqui que ele deixou aqui para baixo, eu vou fazer uma operação de compra, independente desse time aqui. Pode estar faltando 1 minuto, mas se o teu preço bater aqui, você pode fazer a compra. Então eu vou fazer só mais essa operação aqui para poder finalizar aqui essa aula. Eu espero que eu tenha sido claro assim nesse ponto, né? Suporte e resistência é uma coisa assim que na prática é fácil, mas para explicar às vezes eu tento explicar da maneira mais simples, né? Usando metáforas, usando algumas figuras de linguagem para ficar com um entendimento mais fácil, né? Então, o que eu vou estar fazendo? Estou voltando a explicar aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui que essa vela está muito instável, não sabe se ela vai subir ou se ela vai descer. Então a gente tem que esperar aqui um momento, tá? E a gente sabe que seguindo o padrão da escadinha, como eu estava falando para vocês, né, que está em tendência de queda, então os degrauzinhos estão descendo. Então esse degrauzinho aqui, ó, é o degrau que vai subir para ele poder descer de novo. Então falta 2 minutos aí para a gente poder finalizar a operação, né? Então vamos ver aqui o que vai dar. E o que você faz? Rafa, mas chegou bem aqui pertinho, o que eu faço? Não entra. Só entra quando tocar literalmente. Quando o preço tocar na sua zona aí que você marcou, você faz o que? Você faz a operação. Entra com call ou com put.
que é compra ou com venda. Se o preço chegar perto, você não entra, você vai apenas entrar quando o preço literalmente tocar ou passar um pouquinho da sua linha. Como tem um delay de 2 segundos, você tem que ser bem rápido nesse sentido, tá? Falta 1 minuto ainda para a gente poder fazer a operação, né? Olha, o payout já está abaixo, não compensa mais operar com payout nessa porcentagem aqui, tá? Eu só estou operando aqui na conta de treinamento ainda para poder mostrar para vocês essa questão de suporte e resistência, tá? Vamos aqui, falta 1 minuto para poder fazer a operação e eu estou vendo que eu acho que esse preço não vai querer vir buscar aqui embaixo, mas caso ele venha buscar, a gente vai fazer uma operação de compra. Vamos lá. E eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar apenas um ativo aqui para eu poder ficar analisando. Se você deixar vários ativos aqui, você vai poder se confundir e isso atrapalha muito a gente. Você tem que olhar o mercado e ver se está numa tendência legal, se está bem bacana o mercado para você trabalhar. Como que você vai fazer a sua primeira análise para ver se o mercado está bom ou não? Quando o mercado tiver com muito pavio assim gigantesco, não é uma hora boa de você operar, tá? Como que a gente vê se o par de moeda que a gente quer operar ele tá bom naquele momento ali? Você pode ir aqui, ó, no site do Inverting. Vou mostrar para vocês aqui, inverting.com. Calendário econômico. Aqui, ó, você vai nesse site aqui e aqui tem todos os pares de moeda. Tem todas as moedas ali que a gente trabalha. Deixa eu fechar aqui, ó. Pode ver que aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem vários ativos, né? Nesse momento aqui só está aberto o Euro USD e o USD JPY. Então vamos analisar aqui, ver se tem algum desses ativos aqui, ó. Se tem algum desses ativos aqui com alguma notícia hoje. O que quer dizer com essas notícias? Você está vendo que aqui do lado dessa moeda aqui, ó, tem esses 3 touros aqui. Vai ter moeda que vai ter um horário, vai ter apenas um touro, vai ter moeda que vai ter aqui esses 3 touros. O que quer dizer esses touros? É a volatilidade do mercado. O que quer dizer a volatilidade? É a instabilidade do mercado naquele momento. É a instabilidade do preço desse ativo aqui nesse momento. Então aqui, ó, às 3 da manhã tinha a notícia de um touro, tá? Então, tipo assim, todo ativo que tem o GBP, né, lá no nosso na nossa plataforma, lá na IK Option, todo ativo que tem o GBP como parte desse par de moeda, quando sai uma notícia aqui, exatamente nessa hora aqui, ó, aqui que eu estou marcando aqui às 3 horas da manhã, exatamente nessa hora aqui, se a volatilidade estiver muito alta, se tiver aqui, no caso aqui, ó, às 3 da manhã, às 3 da manhã aqui saiu uma notícia de um touro. Essa notícia não afetou muito, tá? Porque ela foi com a volatilidade baixa. Mas só que aqui, ó, às 3 da manhã também saíram notícias para esse mesmo ativo com 3 touros. O que isso quer dizer? Quer dizer que tinha notícia que estava de boa, bacana, mas tinha notícia que estava fazendo com que esse ativo ficasse muito instável, a volatilidade alta. O que isso quer dizer? Que às 3 horas da manhã não é bom para você operar nesse ativo. Se tiver uma operação assim às 3 da manhã e você vê aqui, pô, às 3 da manhã o GBP vai estar com uma volatilidade alta, não opera nesse ativo, tá? Não opera. É o que a gente faz, é o que a gente faz. Tem gente que só opera com base em notícia, a gente não. A gente aqui, a gente opera suporte e resistência, que a gente chama de price action, beleza? Então você vai estar procurando aqui, ó, as moedas aqui, ó, o euro, tem aqui o euro, JPY, tá? O GBP e aqui tem várias outras moedas aqui, tá? E tem algumas que não tem aqui, olha, tem o dólar aqui, ó, o USD, tá? O CAD também que a gente tem lá na nossa plataforma. Então, quando você for querer olhar se o mercado tá bom para você operar, você vem aqui nesse site, investing.com, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Falta 1 minuto e pouquinho, ó. Já abriu uma outra vela e o mercado ele tá aqui, ó. Ele tá parado aqui. Então, quando o mercado fica assim, não é muito bom da gente fazer a operação. Então a gente já ganhou aqui uma, né? Então a gente vai parar de fazer a operação, né?
e a gente vai considerar aqui um ganho já muito bacana, um ganho excelente que a gente teve operando suporte e resistência, tá? E agora vocês vão tentar fazer isso aí nas operações de vocês, analisar os sinais e ver se os suportes e resistências estão coincidindo com os sinais. E aí vocês vão fazer as operações de vocês baseadas, né, nos sinais. Só que, como eu já falei e repito, os sinais são para ajudar vocês, tá? Vocês vão usar o suporte de resistência para poder confirmar se aquela entrada vai ser promissora ou não, tá bom? Então quem tiver mais dúvida pode falar comigo, me mandar uma mensagem. Se você não conseguiu entender, se eu não expliquei direito em algum momento, manda mensagem para mim, me responde aí, me faz pergunta, me manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, que eu vou responder vocês, beleza? Então é isso, galera, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou!